Aninha, pode apresentar para a gente o pessoal que está conosco nessa noite. Certo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia de palestras da Semana de Gestão 2020 da ETEC Doutora Dail Nunes da Silva, expansão 9 de julho. Meu nome é Ana, sou aluna do terceiro módulo do curso técnico em secretariado. Antes de dar início à nossa primeira noite de palestra, eu gostaria de dar algumas instruções. Desligue o microfone, coloque o microfone do computador no mudo, habilite o mesmo apenas quando for necessário contribuir com a palestra. Se quiser fazer alguma pergunta, utilize o ícone da mãozinha ou, se preferir, utilize o chat. Desligue o celular ou abaixe o volume. Evite qualquer tipo de interrupções durante a palestra. E também evite os barulhos que possam desconcentrar os demais participantes. O ideal seria permanecer até o final da reunião. Caso não seja possível, avise seus professores ou coordenador de curso. Cuidado com a imagem de fundo, procure ligar a câmera em um ambiente neutro, de forma que nada atrás de você possa dispersar quem está visualizando você pela câmera. E a gente gostaria de agradecer a presença da senhora Yara Oton Teixeira Ordini, coordenadora de projeto responsável pela coordenação pedagógica, e Márcia Maria Pires, coordenadora do projeto responsável pela orientação e apoio educacional. E também gostaria de pedir para vocês darem um oi. Oi, pessoal, boa noite. Quero agradecer a presença dos palestrantes, Dr. Ricardo e a Sandra. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Boa noite. Eu também quero agradecer os palestrantes, né? São muito bem-vindos, é uma honra recebê-los. E mesmo que de forma virtual, ainda mais que na forma virtual, né, onde nós encontramos tantas dificuldades, né, e agradecer essa equipe de coordenadoras aí que estão à frente da organização, tá? Muito obrigada. Tenhamos uma ótima noite. Prosseguindo, então, também agradecer as coordenadoras Márcia Helena Loia Micali, coordenadora de classe descentralizada e ETIM Administração, Márcia Estrela Pagliuzu, coordenadora dos cursos técnicos em administração, Paola Alves Martins dos Santos, coordenadora dos cursos técnicos em marketing e serviços jurídicos, Rosângela Maria Monteiro, coordenadora dos cursos técnicos em recursos humanos e secretariado, e em nome da equipe gestora e coordenadoras de curso, agradeço também a participação dos professores e alunos aqui presentes. E nesse momento eu gostaria de passar a palavra para Wagner Messias, para apresentar os alunos que vieram, né, de Guariba. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer aos professores, à direção, a essa coordenação maravilhosa que deixou eu entrar aí sem ser convidado, né? Eu quis trazer a minha turminha de Guariba, da ETEC de Guariba, no curso de administração, tá? Primeiro semestre de administração. Tem poucos alunos aí nos representando, porque tem a divisão de sala, né? Então, eu estou aqui com o grupo A, com a turma A, para apreciar aí o conhecimento desses palestrantes. Eu quero agradecer muito aí em nome da nossa ETEC também de Guariba, por vocês terem nos recebido aí de braços abertos. Muito obrigado. Obrigada pela participação, Wagner, que a gente possa ter muitos outros momentos de interação como esse, tá bom? Muito obrigada. Um beijo, um abraço para todos os alunos aí da ETEC de Guariba, tá bom? Muito obrigado. Bem-vindos. Agora eu apresento o tema, né? Márcia? Sim, pode apresentar aos nossos palestrantes o tema, minha querida. Certo. O tema é reforma trabalhista. O palestrante de hoje é o Dr. Ricardo Monazzi e Sandra Cavallari.
O Dr. Ricardo Monazzi é advogado e professor universitário de pós-graduação nas disciplinas Direito Individual do Trabalho, Direito Coletivo do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em Direito Empresarial com ênfase em Direito de Trabalho pela Instituição Toledo de Ensino, membro pesquisador do Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo do Trabalho e da Seguridade Social da Universidade de São Paulo, autor de artigos publicados em obras coletivas pela Universidade de Ribeirão Preto e pela editora LTR, possui experiência na área consultiva e no contencioso trabalhista empresarial e experiência em sustentações orais e despacho de memoriais, tendo atuado nos tribunais regionais do trabalho. Apresenta atuações efetivas em negociações coletivas, em ações civis públicas, inquéritos civis, negociações em termos de ajustamento de conduta e perante a Secretaria do Trabalho e Emprego em mesas redondas. E Sandra Regina Cavallari é graduada em Gestão de Recursos Humanos pelo Centro Universitário Barão de Mauá, especialista em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, especialização no curso de Reforma Trabalhista e terceirização pela Fundação Armando Álvares Penteado. Trabalhou como analista de RH na empresa Fugini Alimentos e na Bioserve Bioenergia, como consultora em RH na empresa Eventos RH, como coordenadora de RH na empresa Webtech Corporation e atualmente trabalha como consultora em RH na empresa Human Resource Consultant. Em nome de todos da ETEC, doutora Adair Nunes da Silva, Expansão 9 de Julho, gostaríamos de agradecê-los pela colaboração e por dividir seus conhecimentos conosco. E eu gostaria agora de passar a palavra para que vocês possam dar início. Sandra, você começa? Boa noite. Começo. Paola, quero te agradecer mais uma vez o convite. Eu me sinto honrada, né? Eu acho que já estou no 3º ou 4º ano consecutivo, né, Paola? Isso mesmo, Sandrinha. Já estou me sentindo em casa. Pode se então, sentir em casa. Você já é da casa, Sandra. Obrigada. E hoje eu convidei o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo é parceiro já há muito tempo. Ele também está sempre conosco aí nos grupos de estudo de RH. E, imediatamente, ele se colocou à disposição para estar aqui conosco hoje. Vocês vão poder tirar as conclusões, mas não tenho dúvida de que todos vão adorar, porque o Dr. Ricardo ele é muito esclarecedor, ele conhece muito, então nós vamos hoje vamos bater um papo, né, doutor? Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, para interromper, embora a gente tem 40 minutos e no final 20 minutos para a pergunta, mas tem coisa que às vezes tem que ser pontual, né? Então, eu acho que o pessoal pode ficar à vontade, né, doutor? O que o doutor acha? Eu vou fazer um panorama geral, Sandra, antes até de entrar talvez num bate-bola entre eu e você, para a gente poder fazer alguns esclarecimentos básicos sobre essa questão da reforma trabalhista vinculada à gestão, que é o tema da jornada da ETEC, tá? Então, se você permitir, eu já vou dar início. A palavra é sua, doutor. Vou agradecer a todos da ETEC, a esse honroso convite. Eu fiquei muito lisonjeado de poder humildemente compartilhar o pouco que sei, né? Sempre eu digo que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Sou um eterno aprendiz de direito do trabalho e na vida, né? E essa troca de experiência com outras áreas, quer seja de gestão, quer seja de administração, quer seja de RH, sempre é muito engrandecedora para a área jurídica, porque nós, advogados, não somos absolutamente nada nem ninguém sem essa interlocução entre as grandes áreas, né? O advogado que não pensar assim, ou o profissional que pensar só na sua área, com certeza está mais fadado ao insucesso do que ao sucesso. Dito isso, Sandra, eu, antes de nós trocarmos a nossa ideia, como a gente conversou antes, eu queria dizer que, para nós, independentemente do ramo que a gente esteja, independentemente da situação de trabalho que nós estejamos, a gente precisa entender o direito do trabalho como mais uma engrenagem importante no sistema de gestão de uma empresa. Não importa a área de gestão que eu esteja, sempre eu vou me deparar com o direito do trabalho. E o ponto mais importante de entender é que fala-se muito sobre reforma trabalhista
né, como se tivesse a reforma trabalhista tirado direitos básicos do trabalhador, ou como a reforma trabalhista tivesse favorecido o empregador, né? Mas antes de entrar nisso, é importante entender que o direito do trabalho, ele é um direito protetivo. Ele é um direito que visa fazer com que exista o equilíbrio entre o empregado que necessita da vaga e o empregador que tem o poderio econômico de ofertar aquela vaga e de dirigir a relação de trabalho. A gente sempre comenta nos outros encontros que nós tivemos, é que é pouco provável que todos nós, no nosso dia a dia, quando a gente procura uma vaga de emprego, a gente não vai estabelecer as condições como empregado. Não, nós vamos nos submeter àquelas condições de emprego e de trabalho e de salário que o empregador está ofertando. E se eu quiser, eu falo sim, se eu não quiser, próximo da fila, né, segue o jogo. Portanto, no que pese ter havido a reforma trabalhista, o que a gente não pode esquecer é que o direito do trabalho, ele é um direito eminentemente protetivo, e quem faz essa proteção é a legislação. A Justiça do Trabalho, ela só faz a aplicação dessa legislação. Então, ela não é somente protetiva, ela é aplicadora dessa legislação que vem para reequilibrar essa relação. Que relação? Do empregador, que tem o poderio econômico e diretivo da relação, com o empregado que tem a necessidade do salário, a necessidade do emprego, e por essa razão ele é inferior ao empregador nesse panorama de contrato. Portanto, a reforma trabalhista não mudou esse patamar. A reforma trabalhista não fez com que a justiça ou o direito do trabalho deixasse de proteger o trabalhador. Em hipótese alguma, não existiu isso. Além disso, os direitos básicos do trabalhador, que são aqueles que tem na Constituição Federal, né, no artigo 7º ali, até o artigo 11º da Constituição Federal, nenhum daqueles direitos foi mitigado, ou seja, diminuído, retirado do trabalhador, em hipótese alguma. Tanto é que eu posso fazer ajustes de gestão negocial daquele patamar mínimo para cima. Então, primeiro esclarecimento, mudou o direito do trabalho? Não, continua sendo protetivo. Tirou os direitos trabalhistas mínimos que tem na Constituição Federal? Não. O que foi permitido com a reforma trabalhista foi eu poder negociar com o ente sindical e, a partir dessa negociação, flexibilizar o direito do trabalho daquele patamar mínimo para cima. Então, eu posso reduzir o intervalo, como exemplo? Posso. Quando eu tenho jornada, né, acima de 6 horas, meu intervalo é de 1 hora, eu posso reduzir para 30 mediante acordo coletivo. Então, os destaques iniciais não caiamos na pegadinha de enxergar como a reforma trabalhista veio e retirou direitos. Não, ela não fez isso. Ela veio permitir uma flexibilização a partir da manutenção dos direitos mínimos trabalhistas que tem na Constituição Federal, permitindo que empregador e sindicato negociem normas que flexibilizem. E por que fez isso? Porque o Estado, Sandra, é muito lerdo para atender às demandas ágeis que são criadas no dia a dia de uma relação trabalhista. Então, é muito mais fácil eu fazer um approach com o sindicato, ter uma relação com o sindicato, negociar e atender às necessidades mais urgentes da empresa naquele momento, do que eu esperar o Estado editar uma lei. Então, a intenção foi essa. Qual que é o grande problema da reforma trabalhista? E não é supressão de direitos, como eu disse, não houve. O grande problema é que retirou-se a contribuição sindical, fragilizou-se o sindicato, que seria o grande canal de comunicação e de negociação. Então, toda a moldagem nova trazida pela reforma trabalhista, ela vai demorar um pouco mais para acontecer, porque vai precisar haver uma reformulação dos sindicatos para que permaneçam ou continuem existindo aqueles que, de fato, protejam a sua categoria e, de fato, venham a entender o quão importante é a negociação entre empregador e sindicato para fazer valer a reforma trabalhista. Então, assim, em panorama geral, é esse esclarecimento inicial que eu queria fazer. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de flexibilizar, mas manteve a proteção e os direitos mínimos. Esse é o recado inicial. Agora, os temas que nós temos para enfrentar, né, dentro das novidades que a reforma trabalhista trouxe, eu acho que nós vamos conseguir elucidar para o pessoal que honrosamente nos assistem por meio das suas perguntas. E aí eu passo a bola para você fazer também as suas considerações e trazer para nós aí as perguntas que você entende mais pertinente. Tá certo.
Doutor, eu vejo assim, eu como atuo na área de RH, né, a gente via muita dificuldade realmente da flexibilização, né? E eu vejo que a reforma, ela é positiva, né? Começando sobre os contratos, né, de trabalho, que agora a gente tem o contrato intermitente, abriu-se a possibilidade de contratar mão de obra terceirizada na atividade fim. Como que o doutor vê isso? Vê também como uma forma positiva ou não? Sim, eu vejo como uma forma positiva porque você deixa a atividade empresarial ou a gestão com mais alternativas de contratação e respeitando o momento empresarial, né, daquela determinada situação. Então, vamos lá. O que é o contrato intermitente? Por que ele veio, né, para o nosso ordenamento jurídico? A foto que ilustra melhor isso é a foto dos garçons, né? O contrato intermitente, ele buscou trazer para a formalidade aqueles, entre aspas, empregados que não eram empregados, né? Para o ambiente da anotação em carteira de trabalho. E por que eu dei de exemplo os garçons? Porque os restaurantes têm maior fluxo nos finais de semana. Então, eles contratavam esses garçons como freela ou freelancer, como queira chamar. E esses caras recebiam pelo dia trabalhado. Só que essas pessoas não tinham nenhum tipo de segurança, de seguridade social, nenhum direito trabalhista. Então, o contrato intermitente tem como foco isso, dar registro, possibilidade de registro a quem tinha períodos de trabalho com alternância de períodos de não trabalho. E esse fato de ter essa alternância, antigamente, por não existir essa modalidade de contrato, esse cara não se enquadrava nem em autônomo e nem em contrato de trabalho. Então, a lei trouxe uma possibilidade de deixar essa pessoa enquadrada no ambiente de trabalho. Qual que é a crítica que a gente faz nisso? Esse contrato de trabalho intermitente, ele é chamado vulgarmente, na Europa e nos Estados Unidos, de 0 hora. E por que 0 hora? Porque eu não sei quanto eu vou trabalhar. Eu não sei quanto eu vou receber. Eu sou avisado 3 dias antes, né, formalmente, e falo se eu aceito ou se eu não aceito. Então, ele foi muito bem vindo como uma alternativa, mas ele foi regulamentado de uma forma muito simples, tá? Nós temos comparativos no direito estrangeiro, por exemplo, que dão regras, como, por exemplo, eu só posso contratar, pelo contrato intermitente, os menores de 23 anos e os maiores de 55 anos. Ou seja, é uma ferramenta que serviu para introduzir ao mercado de trabalho aqueles que têm mais dificuldade de ter ou o primeiro emprego ou de ter emprego para se recolocar após uma certa idade. Esse tipo de recomendação tem, por exemplo, no direito italiano. Ou seja, uma facilidade de usar a ferramenta tanto para não marginalizar, ou seja, para integrar essas pessoas e atingir um nicho, né, pessoas específicas. E tem um outro ponto interessante na legislação estrangeira que não trouxe aqui para o Brasil, que é, tipo, limitar um dia, pagar pelo menos algum período de inatividade, ou seja, pagar algum período que ele não esteja trabalhando, para que essa pessoa não fique desamparada enquanto não é chamada. Então, assim, em resumo, o intermitente é muito bom, trouxe uma melhora, mais uma opção, mas faltou uma regulamentação mais abalizada. E aí entra o nosso gancho com a reforma trabalhista, né? Caberia aos sindicatos se reunir com a empresa, fazer a negociação para lapidar essa ferramenta como boa. Terceirização, fantástico. Possibilitou terceirizar atividade fim e atividade meio. Ótimo. Qual que é, né, o problema disso? Manteve a responsabilidade subsidiária, ou seja, se eu contratar você, Sandra, como uma empresa terceirizada que vai me fornecer mão de obra do Pedro, do Paulo e do Antônio, e durante o curso do contrato de trabalho você não remunera, não paga horas extras, eu que te contratei vou responder. Então, terceirizar é bom? É bom porque eu consigo descentralizar, eu consigo diminuir custo. Mas se eu contratar mal, se eu não fizer um contrato que me dê segurança jurídica como quem está contratando a Sandra como empresa terceirizada, eu vou acabar tendo o mesmo prejuízo no futuro. Então, é uma boa ferramenta, mas necessita, obviamente, de todos vocês que estão nos ouvindo e se formando em gestão, né? Precisa de gestão. Não adianta ter a ferramenta e não gerenciá-la. Doutor, e o banco de horas?
O banco de horas, com a reforma, Sandra, ele o banco... possibilitou, né? Cortou, desculpa. Imagina, eu falei que com a reforma, ele possibilitou fazer o acordo direto com o funcionário, mas tem algumas condições, né? Quais seriam essas condições? Sim, o banco de horas, ele já era permitido antes da reforma, só que ele só era permitido por acordo coletivo, ou seja, com intermediação do sindicato. A reforma trabalhista esclarece que eu posso fazer o acordo individual de banco de horas desde que eu faça esse acordo para a compensação da jornada, ou seja, folgas compensatórias em razão das horas extras realizadas, em até 6 meses. Então, se eu fizer um banco de horas individual, eu só posso promover esse acordo individual de banco de horas se eu fizer a compensação ou semanal, ou mensal, ou bimestral, ou trimestral, ou até em 6 meses. Se eu quiser fazer essa compensação por mais do que 6 meses, ou seja, fazer um banco de horas anual, aí eu preciso ir para o acordo coletivo. Então, o primeiro requisito é acordo individual para compensação em até 6 meses. O segundo requisito é que esse acordo precisa ser escrito, tá? Há entendimento de que pode ser verbal. Bom, eu não considero, né, seguro se fazer um acordo de banco de horas por um veículo verbal. Por que eu digo isso? Porque precisa ter gestão, né? Como que eu vou fazer a compreensão de quem está submetido a esse regime de banco de horas, né, para que ele tenha ciência de quanto ele tem de crédito ou de débito de horas extras, quanto ele tem para folgar ou quanto ele pode ser acionado para trabalhar. Dessa forma, é necessário e prudente que seja um acordo escrito, e agora ele pode ser individual, se for para compensar esse banco de horas em até 6 meses. Qual que é uma problemática muito corriqueira dentro desse tipo de ferramenta, né? A má gestão desse banco de horas, se eu não pagar dentro do prazo em que eu estabeleci no acordo de compensação, ou seja, em 1 mês, 2 meses ou até 3 meses, não pagar ou não conceder a folga, né? Eu vou ter esse banco descaracterizado e vou acabar sendo condenado no justiça do trabalho a pagar todas essas horas como extra. Então, são esses cuidados que tem que ter. É uma ferramenta boa, mas, novamente, prestigiando a Semana da Gestão, precisa de gestão. Perfeito. Doutor, a reforma ela veio bem antes aí da pandemia, né? Com tudo isso que a gente tem enfrentado, com esse cenário que as empresas estão vivenciando, o banco de horas acabou sendo uma forma de ajuste aí para poder driblar esse momento. O doutor acha que, devido a essa pandemia, existe a possibilidade desse banco de horas ser negociado num período maior que 1 ano? Ser compensado, né? Num período maior que 1 ano? A medida provisória que estabeleceu como uma das ferramentas o banco de horas é a medida provisória 927, né, de 2020, e ela estabeleceu o seguinte: primeiro, ela coloca, logo no comecinho da medida provisória, que prevalece o acordo individual sobre o acordo coletivo. Isso já é uma grande discussão, mas a norma está aí, eu estou dizendo o que a norma está dizendo. Ah, Ricardo, é seguro? Não sei se vai ser seguro, porque o direito do trabalho é protetivo, como eu inaugurei esse nosso bate-papo, então tem que ter um pouco de cautela nisso. Então, a norma estabeleceu que o individual prevalece sobre o coletivo nesse momento de pandemia. Então, quer dizer que eu posso fazer um banco de horas individual. Qual foi a segunda exceção que a medida provisória estabeleceu? Que eu posso fazer a compensação desse banco de horas em até 18 meses após o encerramento do estado de calamidade. O estado de calamidade foi editado por um decreto, e esse decreto estende o estado de calamidade até dezembro. Então, significa que se eu fizer banco de horas, né? Ou seja, eu vou conceder folga agora em todo esse período, ou em determinados períodos, e eu vou me valer dessas folgas para compensar no futuro após cessação ou término do estado de calamidade. Então, eu posso fazer essa compensação em até 18 meses. Qual que é o meu medo de tudo isso? Daqui 18 meses muda muito, muda tudo. Será que a empresa vai conseguir fazer a gestão adequada disso? Será que isso não pode custar mais caro? E por que eu alerto isso? Porque existem outras ferramentas que a medida provisória 927 estabeleceu
que podem ser muito mais fáceis de gerenciar do que o banco de horas, que são antecipação de férias, férias coletivas, e ainda a gente pode pular para a medida provisória 936, a 936, que estabeleceu a redução da jornada e do salário e também, né, a suspensão do contrato de trabalho. Então, assim, o banco de horas é bom, é efetivo? Posso fazer uma compensação maior do que um ano? Posso, excepcionalmente, numa situação, com perdão da repetição, de exceção que nós estamos vivendo, que é uma pandemia. A norma, a medida provisória, MP 927, autorizou isso por uma compensação em até 18 meses. E aí, né, vai dar capacidade de gestão da empresa no futuro, porque o que eu mais vejo são horas extras serem praticadas habitualmente, e horas extras, como o próprio nome diz, é para situação extraordinária, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tudo que a gente coloca com muita projeção a longo prazo, a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba, deixando para amanhã, e aí passou os 18 meses, não fez a compensação, e o tanto de horas que você tem que pagar, retroativo, né? Então, tem que pensar nisso. Muito bom. O doutor, falando aí, então, da redução de jornada, como que fica a remuneração nesse caso? E também a redução, ela tem que ser uma carga horária menor todo dia, ou eu posso reduzir em dias da semana, né? Eu trabalho 2 ou 3 dias na semana e os outros dias não. Então, primeiro ponto sobre a questão da remuneração, a própria medida provisória estabelece que tem que ser mantido o valor da hora. Então, vamos lá. Se eu ganho R$1.000, né, significa que o meu salário hora é em torno de R$4,80. Eu estou fazendo uma conta matemática aqui errada, tá, gente? Mas vamos supor que o meu valor da hora é R$4,80. Então, significa que eu tenho que ganhar R$4,80 a hora. Aonde vai haver a redução do salário proporcional à redução da jornada? Então, se eu ganhava R$4,80 por 8 horas por dia, 44 semanal, 220 horas mensais, como eu vou ter a jornada reduzida para, por exemplo, 4 horas por dia e não mais 8, significa que eu vou ganhar os mesmos R$4,80, mas multiplicado por 4 horas por dia, 20 horas semanais, né? Consequentemente, mais ou menos 80 horas, 84 horas mensais. Então, meu salário foi praticamente reduzido a 1/3, ou a metade, perdão, porque eu continuo ganhando o mesmo valor da hora, no entanto, como o meu multiplicador diminuiu, eu ganho menos. Então, com relação à redução de salário, ele acontece porque reduziu o número de horas trabalhadas. Mas o meu valor de hora trabalhada tem que ser o mesmo. Se eu tinha um salário hora de R$10, tem que manter R$10. De R$12, R$12. De R$5, R$5. Só reduziu o salário porque reduziu o número de horas. Segunda pergunta, né? Como que eu faço essa redução de jornada? Eu posso fazer, por exemplo, a jornada normal nossa são 8 horas por dia e mais 4 horas aos sábados, que dão as 44 semanais. Qual que é a grande sacada da redução de jornada? É reduzir custo. Então, se eu mando o trabalhador trabalhar de segunda a sábado, eu pago vale transporte, vale alimentação de segunda a sábado. Então, qual que é a ideia que eu tenho que ter? Não, então eu vou reduzir a jornada. Como eu vou reduzir a jornada? Então, eu vou trabalhar 6 horas, né, de segunda a quinta. Então, eu vou trabalhar 6 vezes 4, 24 horas semanais. Eu reduzi, né? Só que lembrando que na medida provisória eu só posso reduzir 25%, 50% ou 70%. Então, eu tenho que pegar, se eu for reduzir 25% da minha jornada de trabalho, eu não vou trabalhar mais aos sábados e vou trabalhar de segunda a quinta a 8 horas. Matou. Isso, se eu não estiver muito errado, equivale a 25% de redução. Então, eu posso fazer da forma que eu entender melhor para reduzir custo e automaticamente eu passo a ter o comprometimento da manutenção do emprego do trabalhador, né? Porque quem se beneficia da medida provisória 936, especialmente das duas figuras, redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho, automaticamente o trabalhador que, né, concordou com isso, ele está estável pelo período em que houver
a redução da jornada ou a suspensão do contrato, e pelo igual período após o encerramento desse primeiro período de redução de jornada ou de suspensão. Respondido, Sandrinha? Respondido, perfeito. Mas tem mais uma dúvida. Vamos lá. E o reflexo no DSR nessa situação aí, por ter a redução da jornada? Então, Sandra, eu entendo que o reflexo ele vai ser automaticamente proporcional, porque aí nós vamos entrar na discussão de horista, né, e de mensalista. O mensalista já está embutido no cômputo dele o descanso semanal remunerado, o horista não, né? Se a gente considerar que nós vamos trabalhar nesse momento, né, com uma base de cálculo tendo como situação o horista, né, você vai ter que fazer o cômputo e destacar esse cômputo do DSR no holerite, porque você está reduzindo a jornada, mantendo o valor do salário hora e remunerando ele proporcionalmente às horas reduzidas, né? Mas, de qualquer forma, destacando no holerite por ser horista ou não por ser mensalista, tem que fazer o cômputo proporcional, porque o DSR ele é proporcional. Eu sempre penso de uma maneira, Sandra, muito protetiva ao trabalhador, tá? Porque a abertura de risco disso, ainda mais numa situação de pandemia, porque todo mundo agora está falando amém, está tudo ok, manteve o emprego, mas eu não tenho dúvida que vai vir fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, né, com o Ministério da Economia agora na sequência, Ministério Público do Trabalho, então tem que pensar sempre de uma forma protetiva. Então eu faria a conta. Alô, doutor? Caiu. Eu acho que caiu, Márcia? Sandra. Vamos esperar ele se caiu, conectar de né? novo. Uhum. Tá certo. Caiu do Dr. Ricardo? Eu acho que sim. Ô, Sandra, só para explicar para os alunos que DSR é descanso semanal remunerado, né? Porque às vezes é uma sigla que eles não vão entender. Normalmente a pessoa, se ela trabalhar a semana inteira, ela recebe o DSR. Se ela tiver uma falta, ela vai perder esse descanso semanal remunerado. Então, se na semana for uma semana comum, sem feriado, ele perde o domingo. Se tiver o feriado, ele vai perder o dia, o domingo e o feriado, se houver uma falta, entende? Alguém me removeu da reunião, hein? Eu tô bravo. Não fui eu, hein? Eu nem mexi no meu celular. Eu também não fui. Quer dizer, eu só tô mexendo aqui, ó. Eu não esperava que eu fosse usar o celular, então eu tô me adaptando aqui conforme a gente vai conversando, achando algum lugarzinho para apoiá-lo. Ô, Sandra, você diverge de mim de algum ponto ou você concorda com isso que eu tô falando? Eu peguei a Não, eu sua concordo fala. plenamente, viu, doutor? Não, é que a gente estava aqui, a Márcia fez uma observação, né, para explicar para os alunos o que é o DSR, né, que é o descanso semanal remunerado. Então, eu estava explicando para eles que o DSR, então, quando a gente não tem nenhuma falta na semana, a gente vai receber o DSR. Se a gente tiver uma falta, a gente vai, por uma falta injustificada, né, vai ser a falta e vai ter o desconto do DSR. Se for uma semana comum que não tem feriado, é só o domingo, no caso, né? Se tiver o feriado, perde o dia, o domingo e o feriado. E isso daí vem a calhar para talvez as pessoas devem ter ficado com dúvida quando eu falei 8 horas diária, 44 semanais e 220 mensais, é justamente por causa do DSR. A gente computa como não hora trabalhada, mas como é remunerado o descanso semanal, e o próprio nome fala, né, descanso semanal remunerado, a soma dessas 8 horas remuneradas não trabalhadas no domingo, mais as 4 do sábado e mais as 40 de segunda a sexta, é que multiplicadas pelo número de semanas, chegam no multiplicador 220, que é o valor que eu faço a divisão para encontrar o valor da hora trabalhada. Porque nos 220 está incluído as 40 horas, 8 horas de segunda a sexta, mais as 4 do sábado e mais as 8 do DSR. É isso aí, Sandrinha? Isso aí. Perfeito. Pronto. Márcia, Paola, como que a gente está o horário aí? Já deu os 40 minutos? Não, tá em tempo. Não, fica se vocês à vontade, quiserem. Fiquem à vontade. Falar mais alguma coisa, ou também que os alunos façam algumas perguntas, às vezes tem algumas dúvidas também.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? A Márcia Pires quer falar. Eu acho que é legal a gente fazer esses... Viu, Paola? Só fazer uma observação, que eu acho que é legal a gente fazer essas interrupções, por mais que você me disse que a gente tem uns 20 minutos lá no final, né? Mas até para a gente sentir como é que o pessoal está, se é isso que eles, né, de repente quer aproveitar o momento e desviar, porque não era isso, a expectativa deles era outra, né? Então, por isso que eu gosto de colocar isso durante a conversa, tá bom? A Márcia Pires tem uma pergunta. Ela foge um pouco do tema, tá, doutor? Pode falar, vamos embora. Eu gostaria de saber, na sua opinião, de que forma a crise que a gente está passando pode impactar as relações de trabalho. A crise vai impactar muito nas formas da relação de trabalho. Nós estamos vivendo, que todo mundo fala, é um clichê, já um novo normal, né? O primeiro impacto que a crise vai trazer para nós é a concretização da não necessidade de espaço físico e espaço compartilhado para muitas profissões. Esse é o primeiro grande impacto. O teletrabalho, que estava sendo meio deixado de lado, vai ser meio que regra, né? Especialmente para a minha profissão, para a profissão do pessoal, entre aspas, de escritório, né? Eu tenho notícias de empresas que desocuparam 4 andares de prédios que tinham salas de comerciais para mandar mais de 80% para teletrabalho. Então, é uma nova tendência, né? E aí, aproveitando a pergunta dela, né, tem que ter um grande cuidado com o teletrabalho, né? Porque o poderio econômico brasileiro, os empresários, têm assim, uma imensa vontade de mandar. E ele vai querer mandar mesmo à distância, né? E se ele começar a mandar à distância, ele vai pagar hora extra. Porque a grande sacada do teletrabalho é a pessoa não ter o controle de horário, né? Ah, mas eu quero fazer um teletrabalho com controle de horário. Então, aí não é mais teletrabalho. Aí nós estamos falando em trabalho remoto. Tem login, tem log-off, vai computar a jornada e vai pagar hora extra. Então, assim, primeira grande mudança é a não necessidade de espaços físicos. Segunda grande mudança é o entendimento de que o teletrabalho ou o trabalho remoto vai ser necessário uma grande regulamentação, porque a própria CLT traz regulamentações específicas sobre teletrabalho, chegando ao absurdo, né, no sentido de tamanha minuciosidade, de exigir que eu faça uma cartilha de ergonomia, que eu forneça materiais adequados para o trabalho, e eu tenho certeza que a maioria das empresas não estão preparadas para isso, exceto as grandes corporações, mas também cometem falhas absurdas, não estão prontos para isso. Então, primeira grande mudança, a gente vai ver que não vai precisar mais de espaço físico compartilhado. Segunda é a virar meio que regra o teletrabalho, né? E a terceira, né, grande mudança é que nós estamos vendo uma ampliação da solidariedade. Não estou fazendo média com ninguém aqui, mas é nítido que as pessoas passaram a pensar um pouco mais nas outras, e as empresas também, no que pese ser positivo, aparecendo no Jornal Nacional lá, né, Brasil Solidariedade SA, mas eu estou vendo um movimento de maior preocupação com o ser humano, né, que não havia antigamente, né? Eu brinco que as empresas, e eu faço 99% empresa e 1% empregado, as empresas solidarizavam muito o prejuízo, o lucro não, né? A socialização do lucro não acontecia, do prejuízo acontecia, né? Que a primeira coisa que você vê agora em época de crise é: não consigo pagar seu salário. Eu já não pagava antes, agora você não consegue pagar por causa da que a crise piorou um pouco mais, né? Então, assim, essa é uma outra grande mudança que nós vamos sentir na sequência. E a terceira grande mudança que eu posso citar é a necessidade de uma preocupação e de demonstração prática de observação da saúde e segurança do trabalhador. Porque com a questão do Covid, né, não ser considerado automaticamente doença ocupacional. Esse é um grande equívoco também após o julgamento do STF. Na verdade, o STF disse que pode ser considerado doença ocupacional. E por que eu estou dizendo dessa forma? Porque a medida provisória falava que não era. Aí eles tiraram o efeito do artigo 29, falando
que ela pode vir a ser considerada. Então, qual que é o cuidado, né? A empresa está lidando com um inimigo totalmente oculto. Você não sabe se ele vai pegar o Covid-19 na empresa ou no caminho da empresa. Portanto, a nossa obrigação é investir em saúde e segurança do trabalho, demonstrar que toma as medidas protetivas, que fornece álcool gel, que fornece distanciamento social, que fornece máscara. Então, assim, investimento em saúde e segurança do trabalho, a ausência de necessidade de controle de horário, voltar para um teletrabalho mais efetivo e, consequentemente, também não ter mais necessidade daqueles espaços suntuosos e maravilhosos de trabalho, né? Que, como se tinha antes, que a grande empresa, ou mesmo o setor jurídico, como o meu, né, a grande ostentação era ter um escritório todo espelhado com aquelas pilastras gigantescas do lado de fora, né, para ostentar. Isso você está vendo que não é necessário. O que sobrou de nós nessa pandemia foi a nossa casa, fazendo comida, né, em casa, compartilhando espaço, curtindo a família, né, e foi o que sobrou da gente e acho que é o que é importante. Obrigada, doutor. Imagina. Doutor, falando aí do Covid como doença do trabalho, como que seria, por exemplo, eu estou fazendo teletrabalho, e aí eu sou contaminada, né? Fico doente e pego Covid. Eu estou trabalhando, eu estou no meu horário de trabalho, mas eu estou trabalhando em casa. Seria uma doença, seria reconhecida, será? Como doença do trabalho? A gente tem que voltar um pouquinho para o começo da nossa conversa. Nós estamos num ambiente que é um ambiente que preza pela proteção ao trabalhador, que é a parte mais fraca. Então, há sim possibilidade, tá, de ser considerado. Mas eu vou fazer uma analogia aqui, uma comparação, que eu acho que pode ser que nos dê uma resposta contrária à que eu dei agora inicialmente. Quando a gente fala em acidente de percurso, né, que não existe agora mais, ele era equiparado ao acidente de trabalho, né? Acidente de percurso é aquele acidente que o cara está vindo com a sua bicicleta aí para o trabalho, bicicleta própria dele e tal, e aí um carro ultrapassa o sinal vermelho, pega ele e ele vai ficar afastado aí um mês, porque ele machucou, por exemplo, a perna tal, e ficou afastado. Esse tipo de acidente, ele era equiparado ao acidente de trabalho para fins previdenciários. Qual que era a consequência disso? A empresa ia pagar um pouco mais de INSS no futuro, porque aumentava a alíquota dela previdenciária, e também essa pessoa, quando retornava, ela teria estabilidade, porque o afastamento dela foi em razão do trabalho, pelo acidente de trânsito ou de percurso ser equiparado ao acidente de trabalho nessa situação de percurso, trajeto, se dá em casa, trabalho, trabalho, casa. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nessa situação, a empresa não seria responsabilizada, vamos supor que esse funcionário ficou inválido. A empresa não seria responsabilizada a pagar uma pensão para ele em razão da invalidez. Por quê? Porque a empresa não tem como evitar esse acidente de percurso. Não tem nenhuma medida de saúde e segurança do trabalho que ela fizesse que poderia evitar isso. Ok? Covid adquirido em casa em teletrabalho. A empresa indicou, né, as medidas necessárias de higiene, fez um contratinho legal, no melhor dos mundos, né? O cara foi treinado para fazer a higienização correta do material de trabalho, do notebook e também, né, fez. Não dá para afirmar que ele pegou esse Covid ou em casa ou no passeio que ele fez na hora do almoço. Então, assim, a gente tem que responsabilizar o empregador na medida e na proporção em que ele tem condição de promover situações para evitar uma contaminação ou uma doença ou um acidente de trabalho. Quando foge das vistas do empregador e da possibilidade, nós entramos numa situação de discussão de culpa, né? A culpa ela pode ser por negligência, ou seja, por omissão, por eu não ter feito nada. Ela pode ser por ação, por eu ter feito algo errado ou que extrapolou o que é razoável. Ou ela pode ser, né, por uma situação de imperícia que já entra em questões mais técnicas que eu não preciso explicar. Então, assim, se eu tenho condição de evitar, beleza, eu posso ser responsabilizado. Mas se eu não tinha condição de evitar, aí já fica mais discutível. Que é o caso de quem trabalha em hospital, por exemplo?
No caso do hospital, é praticamente automático que o COVID, né, foi adquirido no trabalho, né? Até porque você tem situações de risco. Essa pessoa, por exemplo, ela já recebe adicional de insalubridade, geralmente em grau máximo, né? Então, a própria situação do risco da operação já é praticamente entendido previamente que foi adquirido em razão do trabalho, né? Diferentemente de quem faz um trabalho de escritório, em casa, né? Num ambiente totalmente salubre, né? É diferente de você pensar, mas no hospital é inevitável. Doutor, mas tem desculpa, tem quem trabalha em 2 hospitais, né? Eu conheço muito enfermeiro que faz jornada aí em 2 hospitais. Como que pode provar? Em qual hospital ele adquiriu? Pois é, Sandra. Aí a gente entra naqueles problemas que só o caso a caso a gente vai conseguir resolver. Mas vamos lá. O que vai responsabilizar um hospital ou outro é a abertura da CAT. Né? Precisa ver porque, na verdade, a gente pode encarar o COVID como doença ocupacional ou a gente pode até encarar como, eventualmente, um fato acidentário. Né? Porque, por exemplo, eu vou dar uma dica aqui. Durante a intubação do paciente, é o momento em que mais extravasa, né, mucosa, que pode trazer contaminação. Então, a carga viral é naquele momento que tem a maior carga viral. Vamos supor que é nesse momento, ou logo após esse evento, 7 dias após esse evento, que o enfermeiro ou a enfermeira é diagnosticado com COVID, né? É necessário, né, talvez, até fazer uma ocorrência do tipo acidente de trabalho, porque não estava com o EPI necessário, né, porque nós temos aí fatores que corroboram com uma situação acidentária. Tá? Eu estou dando um pouco aqui de ênfase, viajando um pouco, para vocês entenderem o quão complexo é isso. Mas uma das formas de responsabilizar é você encarar isso como acidente, e quem abrir a CAT primeiro vai responder. Ninguém abriu CAT, é doença ocupacional, mas não sabe de onde é, porque trabalha em 2 hospitais. Eu, como advogado do reclamante, eu acionaria os 2 hospitais, colocaria no polo passivo e buscaria a responsabilização por dano moral de ambos, tá? Pensando do lado do empregado. Do lado do empregador, ele teria que demonstrar no processo que, olha, não foi aqui, porque o setor que ela trabalha não tem paciente com Covid no período, demonstra, por exemplo, né, a relação ou filmagem, preservando o direito individual de cada pessoa, mas aí o ônus da prova, a obrigação de provar é desse que alegar que não foi lá. Mas, né, nós estamos falando de casos pontuais aí que são de difícil, né, desdobramento no sentido de saber o que vai acontecer, mas tentei dar um panorama do que poderia ser feito. Doutor Ricardo, nós temos uma aluna aqui, a Suelen, ela quer fazer uma pergunta para o doutor. Pode fazer, Suelen. Liga o microfone e faz a pergunta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, assim, como você vê a reforma trabalhista para os jovens e que mudança você acha que teria que ser feito? Porque, afinal, nas empresas, a gente, assim, é a maioria. A minoria, quer dizer. E você, às vezes, precisa ter um conhecimento, assim, tipo, que às vezes você não tem, porque você não tem uma experiência de trabalho. Como você acha que... Como você vê isso? Desculpa, Dormosa. Imagina. Vamos lá, Suelen. De fato, o mercado de trabalho não privilegia, né, o jovem e também não privilegia o idoso, aquele acima de 60 anos ou até mais, né? Quem já tem mais de 50, 55 anos já tem dificuldade. A reforma trabalhista, ela poderia ter impactado de uma maneira muito mais positiva se ela tivesse, por exemplo, como eu falei agora há pouco, regulamentado o contrato intermitente, né, para especificamente integrar ao mercado de trabalho o jovem e o idoso. Mas não fez, tá? A reforma trabalhista, ela cuidou do contrato intermitente,
mas ela não deu essa especificação para ele. Porém, há possibilidades, e isso a gente não vê muito na prática, mas a Sandra é muito boa nisso, ela podia explicar isso. Existem ferramentas, né, de promoções sociais que a empresa faz em parceria com o sindicato ou com ONGs, de promoção ao primeiro emprego. E aí tem as ferramentas da aprendizagem, tem as ferramentas da lei de estágio e tem outras tantas que a empresa poderia fazer socialmente. Existe hoje em dia uma teoria difundida mais no ambiente, como posso dizer, acadêmico, tal, que chama-se teoria da nova empresarialidade. Eu tenho que falar devagar, senão eu atropelo todos os L's e os R's, tá? Essa teoria prega que a empresa deve desenvolver a sua função voltada para o lado ético e social. Só que essa teoria, ela não tem nenhum benefício na lei. Então, o que poderia ter havido é o seguinte: olha, a empresa que promoveu o emprego do jovem vai ter um desconto na alíquota de INSS. Só que nada disso ocorre, exceto com aprendizagem e com alguns benefícios de estágio. Então, assim, a reforma trabalhista, infelizmente, não impactou nessa questão da integração do jovem ao mercado de trabalho. Mas isso pode ser feito por meio de ferramentas sociais que a empresa faz em conjunto com o sindicato, tá? E aí, né, você me perguntou o que poderia ter sido feito para melhorar. E aí, como eu falei de sindicato, automaticamente eu lembro. Deveria ter sido feita uma reforma, Suelen, sindical, antes de uma reforma trabalhista. Tentando ser bem simples para a gente não perder tempo com juridiquês, né? O sindicato é quem protege vocês na prática. Protege do quê? Protege de dispensa arbitrária, protege vocês dando mais benefícios numa negociação coletiva, aumentando, por exemplo, os benefícios da cesta básica. Só que o sindicato no Brasil, antes da reforma trabalhista, ele não vivia só de proteger vocês. Ele vivia de uma contribuição sindical que era obrigatória, que vinha descontado todo ano da folha de pagamento de vocês e do lucro da empresa. Então, a maioria dos sindicatos no Brasil ficou acomodado em não lutar pela classe. Então, quando eu falo que deveria ter uma reforma sindical, era o seguinte, era retirar a contribuição sindical, talvez, não de uma vez só, mas aos poucos, para o sindicato ir se preparando de uma outra maneira para proteger e para viver, porque o sindicato nem precisa de grana, senão ele não consegue fazer nenhum tipo de campanha, né? E também mudar alguns outros pontos que tem na Constituição Federal do Brasil, de 1988, né? Como, por exemplo, lá na Constituição Federal, tem que só pode ter um sindicato, né? Vou ser bem simplista, por município para defender, né, os empregados domésticos. O que esse problema, né? O que essa norma traz de prejuízo para todos nós? Quer dizer que se eu for lá e abrir um sindicato, sendo bem singelo, porque para abrir sindicato tem que ir no Ministério do Trabalho e Emprego, registrar, tal, dá mó trampo. Mas se eu for lá e abrir o sindicato, não pode ter mais nenhum outro. E se eu for um sindicato preguiçoso, acomodado, né? E não lutar pela categoria das domésticas, elas vão ficar desprotegidas e não pode ter nenhum outro. Seria o mesmo que eu falar aqui, ó, o único advogado do Brasil de agora em diante sou eu, Ricardo, não mais ninguém, né? Isso faz o quê? Faz com que não haja concorrência. Aí o que eu ia fazer sendo o único advogado ou o único sindicato? Eu ia ficar tranquilo com meu burrinho na sombra, ganhando meu dinheiro, fechando o mercado e beleza. Então, não houve essa reforma sindical no sentido de prestigiar, né, que tivesse mais do que um sindicato, 10, 15 sindicatos por município. E qual que ia prevalecer? Aquele que lutasse pela classe. Então, a reforma sindical, a reforma trabalhista deveria ter feito antes uma reforma sindical para mudar isso. Permitir, entre aspas, de uma forma bem simplista, concorrência entre sindicatos. Tem um monte de sindicato. Isso não aconteceu. Então, a gente tem um problema com o jovem por essas faltas de políticas incentivadoras. A reforma não cuidou disso. E o sindicato que poderia cuidar também não cuida porque ele está sem grana para fazer política nesse sentido. Sandra, complementa aí. Respondendo a isso, Ellen, na área de RH, né, eu vou te dizer que,
infelizmente, a gente não tem muita gente preparada no mercado, né? Mesmo o jovem, ele poderia se dedicar um pouco mais aos estudos, né? Buscar algumas ferramentas para poder ter um diferencial na hora de passar por um processo seletivo. Em todas as empresas que eu já trabalhei, a gente sempre fez o contrato do menor aprendiz, por exemplo. E a dificuldade é enorme. A gente acaba tendo tanto candidato que não que sobra vaga. A gente tem tanto candidato e ainda assim, na hora de fazer de filtrar, a gente não tem, né? Os jovens também, eles precisam se atentar um pouquinho mais e se dedicar. Infelizmente, isso também acontece em outros candidatos, né? Se você tem uma vaga de nível técnico, por exemplo, é muito difícil a gente encontrar candidato, principalmente aqui na nossa região. Eu já tive vaga que a gente acabou fechando e teve que fazer alguma movimentação interna na empresa porque não tinha candidato preparado, né? Então, um curso de digitação, por exemplo, é um diferencial, né? Então, a pessoa não tem, ela fez lá um ensino médio, não busca como vocês estão buscando um curso técnico dentro de uma área específica. Isso é um diferencial grande, ajuda bastante, mas falta preparação das pessoas também. E só para completar, Sandra, isso que você está colocando, é até importante, como nós estamos falando para o pessoal mais jovem, existe um entendimento, e isso não é o caso de vocês, e também não estou generalizando, mas existe uma busca, né, pelo emprego e não pelo trabalho, né? As pessoas, elas buscam talvez a estabilidade, o 13º, as férias, mas ela, quando começa a ver o dia a dia do trabalho e as obrigações, os ônus, né, começa a titubear ou a criar muita discussão, muita problemática no dia a dia. Resistência. Então, um toque que a gente pode deixar aqui para vocês é o seguinte: para a gente conseguir, né, galgar espaço na vida, a gente precisa ter uma coisa chamada inteligência emocional. A gente tem que saber se relacionar, procurar saber entender as necessidades e o porquê daquilo, né? E saber que tudo aquilo que eu estou aprendendo, mesmo que seja um trabalho que você entenda como chato, mecânico, ele vai servir para alguma coisa lá na frente, porque tem uma coisa que nunca ninguém vai roubar da gente, chama-se estudo, conhecimento e experiência. Então, às vezes, numa entrevista de emprego, quando a pessoa vira para você e fala, mas você é jovem, você não tem experiência, aí você tem que falar assim, mas eu tenho uma vontade de aprender que você não imagina. Se você me der essa oportunidade, eu vou abraçar com unhas e dentes e vou te surpreender. Então, às vezes, a falta de experiência pode ser substituída por uma demonstração de vontade de se engajar naquilo e de aprender. E vocês têm um baita de um currículo, porque vindo de uma ETEC, uma escola técnica, é o que falta no mercado, conhecimento técnico. Tem muito generalista, Exato. Muita gente que diz fazer tudo, mas pouca gente que conhece a fundo aquela matéria, né? Eu brinco e como advogado, eu sou advogado trabalhista, empresarial, específico, ou seja, não tem mais espaço para falar, eu faço tudo, hein? Faço família, faço penal, faço tudo. Não faz nada. Quem faz tudo não faz nada direito. Então, é importante ter esse espaço, ter essa visão de, né, buscar em toda oportunidade como uma forma de aprendizagem e saber que isso vai fazendo com que a gente cresça paulatinamente, devagarinho. Doutor Ricardo, eu tenho 2 perguntas aqui de um professor e de um aluno, mas antes, essa aluna, Suelen, ela é aluna do primeiro ETIM ADM, então, quer dizer, é a primeira série do ensino médio integrado ao técnico em administração. Então, ela tem em torno de seus 15 anos de idade. Que legal, assim, que a palestra de vocês despertou a ela essa pergunta. Ela estava morrendo de vergonha. Eu falei, não, vai, pergunta, é assim que você aprende. Então, assim, muito legal, assim, por ser uma tão jovem, né?
e está preocupada. Ô, Parabéns, Márcia, Suelen. só um parênteses para deixar aqui de registro para ela, os meus parabéns pela coragem de fazer a pergunta e dizer para ela que não tem pergunta boba. Bobo é não perguntar. Justamente foi o que eu falei para ela. Então, Bom, eu tenho o professor isso Eliel. mesmo, fiquem à vontade, aqui. pessoal. Professor Eliel, levantou a mãozinha, pode fazer sua pergunta. Obrigado, Márcia. Doutor Ricardo, Sandra, primeiramente quero parabenizar. Palestra bastante esclarecedora, trazendo luz aí a assuntos polêmicos e atuais. Eu queria fazer um comentário, pedindo a opinião, na verdade, de vocês dois. Embora o doutor Ricardo disse que é advogado trabalhista empresarial, também sou, eu acredito que nós compartilhamos da mesma opinião. Em abril deste ano, o STF dispensou o aval do sindicato nos acordos individuais lá, entre empregados e empregadores, né? Foi positiva essa interferência do STF nas relações de emprego? Sandra, você ou eu? Pode falar, doutor. Doutor, primeiro, obrigado pela pergunta, pelo prestígio de estar conosco aí. Tenho certeza que o senhor estaria fazendo muito melhor do que eu aqui nessa cadeira que eu estou sentado, mas eu fico honrado de ter o senhor como aí espectador e contribuindo com a nossa explanação. Doutor, é o seguinte, vamos para o campo mais prático. Eu vejo como benéfico, tá? Por que eu te falo isso? Porque eu vou te dar uma experiência própria minha. Na primeira semana que saiu a possibilidade de fazer negociação individual ou antes de até sair medida provisória, de eu me apoiar no artigo 503 da CLT, que autorizava, com base em caso fortuito, a redução da jornada e de salário em 25%, que está na CLT já, que poderia fazer com base no 503. Eu, mesmo assim, me antecipei e procurei o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de uma determinada cidade, que por ética eu não vou comentar qual que era, né? E aí o sindicato, eu notificando ele expressamente, ele disse, e respondendo minha notificação, que ele não ia se manifestar. Ou seja, eu chamando ele para negociação, que é uma obrigação dele pelo 613, 611 da CLT, ele se negou a, inclusive, cumprir a obrigação dele legal de sentar para negociar. Ele não é obrigado a aceitar a negociação, mas ele é obrigado a sentar para negociar. Inclusive, se ele se nega a sentar a negociar, ele pratica o que nós chamamos de ato antissindical, né? Que, inclusive, pode ser até enquadrado como conduta ilícita ou até delituosa, dependendo da gravidade, que não é o caso. Então, veja, eu me deparei com sindicatos totalmente ou contrários ou totalmente ausentes, omissos do seu mistério sindical. Então, assim, eu vi que a urgência das empresas em estabelecer ferramentas para uma situação emergencial de manutenção de emprego, de manutenção de renda mínima e de manutenção de saúde, porque o distanciamento social era necessário e a redução de jornada impactaria positivamente nisso, eu me deparei com sindicatos, e não foi um, foi, para ser bem honesto com o senhor, foram 5 que se negaram no primeiro momento a negociar. Então, eu vi como positivo. Aí o senhor pode pensar assim, mas desproteger o trabalhador. Eu concordo que sim, mas se desprotegeu para a empresa manter o emprego e a renda mínima num momento de excepcionalidade, eu entendo que não desprotegeu, porque nós estamos pensando num ambiente de uma questão comum, né, de um bem comum e não só na questão especificamente sindical. Tá ok? É isso? O senhor quer contribuir com alguma coisa? É gostoso ouvir a palavra de um outro profissional, porque é o que a gente passa na prática. Quando não, o acordo está marcado para as 11 horas, eles ligam às 2 horas da tarde que está atrasado. Enfim, é o que acontece aqui na região com a gente, com usinas, com o pessoal aí. E o senhor estava dizendo do sindicato dos metalúrgicos, que geralmente são fortes, atuantes, né? Então, bacana, doutor. Coaduno 100%, comungo. Parabéns pela palestra, excelente, viu? Obrigado, doutor, conte comigo. Nós temos outra pergunta aqui da Sueli de Oliveira Carnevale. Su, pode fazer a pergunta.
Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite, Sandra. Boa Eu sou noite. aluna do segundo módulo de RH e eu gostaria de tirar uma dúvida, assim, o que vocês poderiam me esclarecer? Como vocês, os senhores, enxergam, no caso, vocês falaram a respeito dos jovens, né? E a respeito das pessoas mais velhas, né? Sobre o desenvolvimento profissional das pessoas mais velhas que buscam, os idosos que buscam espaço no mercado de trabalho. Se as ações trabalhistas, elas podem contribuir para essa situação, essa tendência, né? Porque a atual situação está fazendo que o pessoal descruze os braços, não tem como ficar em casa, né? Tem que buscar o seu ganha-pão, e como que as ações trabalhistas estão vendo isso, no caso, é uma tendência, né? O que vocês, no caso, poderiam me falar sobre isso? Obrigada. Sueli, só para eu entender, você quer que a gente faça uma análise sobre o Uma trabalhador visão. mais idoso? Tá. Isso. A Bom, inserção deles agora, né? Eles estão buscando, eles estão voltando, né, ao mercado. Se as leis trabalhistas, no caso, as ações trabalhistas podem contribuir para essa situação, que se tornou uma tendência, né? E como que está sendo essa visão, no geral? é, eu acho que mais desamparado que o jovem, né, Sandra? Não sei se você pode Sim. fazer algum complemento. Mais desamparado que o jovem é o idoso, né? A pessoa Isso. idosa não tem nenhum tipo de contrato específico que beneficie a empresa nesse sentido ou que obrigue a empresa a fazer a contratação da pessoa idosa. Então, aí, de novo, a gente volta para as políticas socioempresariais, né, desenvolvidas com vocês, de RH, e com parcerias de ONGs para fazer esse enquadramento. Eu não tenho visto, infelizmente, nenhum tipo de movimento, né, que possa fazer com que seja saneada essa grande injustiça. Talvez, aqui é um palpite, né? Talvez com a entrada da figura do teletrabalho, né? Pode ser que nós tenhamos aí uma possível maior abrangência do idoso, no que pese a maioria deles, em alguns pontos, né, não ter muita familiaridade, não com o celular, mas com o trabalho remoto via computador. De qualquer forma, eu sinto não poder estender muito a minha resposta, mas eu não vejo nenhuma política positiva nisso. Eu acho que eu vou me socorrer a Sandra nesse momento. Realmente, viu, Sueli? O doutor, ele comentou numa resposta anterior aí, da dificuldade do menor, que eu até coloquei que os menores, né, os jovens, quer dizer, eles não estão tão preparados para o mercado, não tem interesse, não tem comprometimento, enquanto a pessoa mais velha, ela já teria o conhecimento que a empresa precisa. Entretanto, uma observação que o doutor fez foi em relação ao trabalho em equipe, a inteligência emocional, de se relacionar com as pessoas. O que eu percebo, eu já trabalhei com geração baby boomer, né, que a gente chama, que são os que nasceram lá em 1940, em 1945, são pessoas que acabam ocupando alguma posição de diretoria nas empresas, né? Temos a geração X, que é a minha geração. Temos a geração Y, que a geração X eu vou ter que contar, né? Que nasceu aí na década de 70. A geração Y, que nasceu na década de 80, 90, e tem a geração Z. Então, a gente fala muito desse relacionamento dessas pessoas dentro de uma empresa. Então, por exemplo, a geração Baby Boomer e a geração X são pessoas mais conservadoras, né? E são pessoas, assim, que vestem a camisa, que não vai sair da empresa que está para ir para concorrente. A geração Y, ela já é mais alternativa, né? Ela consegue fazer 1001 coisa ao mesmo tempo, ela consegue escutar música, ela consegue trabalhar. Muitos da geração Y já estão ocupando cargo de liderança, né? E aí acaba entrando em conflito com pessoas de outras gerações. Vocês conseguem? Faz sentido o que eu estou falando? Vocês conseguem entender? Posso dar exemplo? A geração... Pode. Eu trabalho com meu pai.
O meu pai, ele é uma pessoa maravilhosa, só que ele tem um nível de dificuldade, de tolerância muito menor do que o nosso, né? Quando a gente fala em gestão de pessoas ou de clientes, enfim, que é o meu caso, ele não admite certas posturas, né? Eu acho que é isso que você está querendo retratar, né? Esse conflito. Exatamente. E aí eles têm essa dificuldade de se relacionar. E aí aqui está o RH, por isso que, Sueli, você que está aí estudando técnico de recursos humanos, se prepare, porque você vai encontrar dificuldade com a geração Y e Z, que são pessoas que estão ligadas no 220, né? Nasceram com a tecnologia. E só que elas têm dificuldade de se relacionar com os outros, né? Então, a hora que você estiver dentro de uma empresa, são pessoas mais frias, mais isoladas, e vai se deparar com pessoas da minha geração, por exemplo, que já são pessoas que têm um comportamento diferente, que às vezes é difícil aceitar o comportamento da geração Y. Então, eu vejo assim, que realmente os mais velhos, eles acabam tendo uma dificuldade de se manter e de ter oportunidade, porque ele não vai conseguir, ele tem uma dificuldade maior de se adaptar, e o propósito dele, né? Porque enquanto a gente é jovem, a gente tem um propósito de crescimento, de oportunidades. A pessoa mais velha, talvez ela não vê dessa forma, então ela acaba tendo uma resistência maior. E aí vem trabalho para o RH para poder fazer a gestão de pessoas, para poder fazer o desenvolvimento delas, e essa geração não é fácil. Mas é uma geração rica de conhecimento, que a gente pode, se falar que vai pular no buraco, pode ir atrás, porque eles estão ganhando com isso, está tendo lucro com isso. Entretanto, tem essa parte comportamental, que é muito importante, viu? Vocês trabalharem bastante essa questão da inteligência emocional e do trabalho em equipe. Nós temos mais uma pergunta aqui, da Kátia. Kátia, faça a sua pergunta. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Kátia. Foi falar sobre a contribuição sindical, né? Deixa eu dar um beijo aí. O senhor acredita, ou a Sandra, que tirando essa obrigatoriedade de contribuição, eles vão defender os interesses trabalhistas, como sempre deveriam fazer, né? E na maioria das vezes não faziam, né? Porque, como já foi dito, a maioria deles se acomodaram, né? E só pensavam no próprio bolso, né? Bom, vamos lá. É um assunto que eu adoro, mas eu tenho que me policiar para falar sobre ele. Bom, é assim, eu acho que nós estamos ainda numa fase de transição que vai demorar tranquilamente mais alguns anos. Eu vou chutar aqui mais uns 5, 10 anos. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o sindicato, alguns já estão conseguindo enxergar, estão se reinventando, mas outros não, tá? Como nós falamos agora há pouco, no bate-bola, eu e o professor, nós temos sindicatos acomodados. Então, assim, a contribuição sindical, num primeiro momento, ela vai forçar, como está forçando, a muitos sindicatos deixarem de existir. Muitos deles, tá? Tecnicamente, e até técnica e vulgarmente, chamam-se de sindicatos pelegos, que são sindicatos que só estavam na busca daquela rentabilidade trazida pela contribuição sindical. Então, essa fase de transição, até esses sindicatos deixarem de existir, até os sindicatos que se mantiverem e entenderem como funciona esse jogo novo, né? E começarem a jogar esse jogo neste momento, nós vamos ter uma fase de transição muito longa. Essa fase de pandemia poderia ter sido utilizada por eles de uma forma muito proveitosa e, como nós acabamos de falar, para alguns não foi. Seria o momento deles pegarem a bandeira do trabalhador e falar: eu te defendo, eu vou lá na empresa, nós vamos fechar um acordo para manter seu emprego, sua renda um pouco menor, mas eu vou manter seu emprego.
muitos não fizeram isso, como vocês puderam perceber pelos 2 exemplos que nós demos. Então, assim, a contribuição sindical foi uma boa ter sido retirada, mas talvez da forma que foi retirada não foi muito proveitoso, porque deveria ter sido feita uma reforma nos sindicatos, também retirando outros 2 pilares, que é o da unicidade sindical, que foi o exemplo que eu dei de não ter concorrência entre os sindicatos, né? Ou seja, deveria ter sido retirada a unicidade para permitir a concorrência, e deveria também ter sido retirado a representatividade obrigatória. O que é isso? A partir do momento que eu hoje largo a advocacia e vou para o comércio ser um trabalhador no comércio, automaticamente o sindicato dos comerciários está me protegendo. Eu sou automaticamente integrado a ele. Então, assim, se ele vai lá e negocia uma norma e me beneficia, mesmo não sendo filiado a ele, o benefício vem para mim. A reforma que eu falo que deveria haver no sindicato era permitir que existissem outros sindicatos e permitisse que, se eu não for lá no sindicato e me filiar, a norma ou o benefício que foi negociado não vai me atingir. Porque, vejam bem, a situação agora está muito cômoda para todo mundo. Para o sindicato ficou ruim, porque ele não recebe contribuição sindical, mas se ele vai lá e negocia com o empregador um aumento salarial, todo mundo, até aquele que não é filiado, vai se beneficiar. Então, tem que ter uma reforma muito grande sindical, né? Tem uma norma da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 87 da OIT, que é um modelo, entre aspas, mais moderno e ideal. Moderno, essa convenção ela é de 1900 e acho que, vou chutar aqui, mas acho que é 1960, ela é, não lembro de cabeça agora, e o Brasil não segue ela até hoje, né? A Europa já segue ela, os Estados Unidos segue ela. Então, é o modelo da pluralidade sindical. Sai a unicidade e entra a pluralidade. Então, assim, nós estamos numa fase de transição. Então, nós não vamos sentir nem conseguir medir os ganhos com a retirada da contribuição momentaneamente. Eu tenho mais uma pergunta aqui, professora. É de uma aluna que mandou pelo WhatsApp, só que ela não se identificou. Pelo que eu entendi, tá, ela é do secretariado, do técnico em secretariado, e ela está perguntando como ficou o tempo para aposentadoria com a reforma trabalhista. Bom, a reforma trabalhista, gente, ela não impactou em nada na questão da aposentadoria. O que mudou a questão com relação à aposentadoria foi a reforma previdenciária, que estabeleceu novos parâmetros de tempo de contribuição, né? E de tempo de trabalho, mas aí eu tenho que fazer uma confissão, previdenciário não é minha praia, eu não consigo somar muito, mas respondendo a pergunta de maneira objetiva, a reforma trabalhista impactou 0 na questão previdenciária, tá? 0. O que impactou na questão previdenciária é a reforma previdenciária que mudou as regras para cômputo de tempo de contribuição, aumentando o tempo de contribuição, né? Agora tem os 80, 90, enfim, agora não é minha praia, eu vou declinar. Sandra, quer contribuir com alguma coisa? Estou sofrendo com isso, viu? Eu estava há 2 anos da minha aposentadoria, agora estou há 3. É isso aí. Por conta desse cálculo aí. Infelizmente, e ainda assim, quando eu comecei a trabalhar, eu ia me aposentar com 42 anos, né? E aí eu poderia me aposentar com um teto se eu recolhesse pelo teto, né? Agora, com a reforma, mas isso já vem lá de trás também, nem foi essa última reforma da Previdência, tem que ter idade, tempo de serviços para poder me aposentar e tempo com de contribuição, teto, né? E contribuição. Então, se eu me aposentasse hoje, mesmo contribuindo com o teto, eu não iria receber o teto, porque eu não tenho a idade. Embora eu já tenha os 30 anos de trabalho, eu não tenho a idade que me permita receber o teto, por mais que eu tenha recolhido. Agora são 3 pilares, né? É tempo de contribuição, idade, né? E talvez aí tenha um outro fator agora que eu não me lembro, porque foi retirado o fator previdenciário lá, que é a alíquota que faz o cálculo, que reduzia o valor. Enfim,
é bem complexo, seria interessante vocês terem acesso a alguém que domina a matéria, porque mudou muito, mas trabalhista a gente pode, Paola, a gente pode marcar também, tem um advogado bem conhecedor desse assunto, que é o Dr. Bock, em Ribeirão. O Hilário, Conhece, fantástico. Isso, o Que Dr. bom. Hilário. Ele, Podemos marcar, sim. a gente pode marcar com ele, eu falo com ele. Ele Ótimo. também sempre se colocou disponível para fazer palestra aí com a gente. Então, Não, ele é depois que me fantástico. dê uma data aí, a gente marca. Não, combinado, vamos fazer isso sim. Vai ter um monte de professor querendo participar dessa nova palestra. É verdade. Tem mais alguém? Ah, tem um aluno aqui, ó, o Marcos Eduardo Medeiros. Quer fazer a pergunta, Marquinhos? Pode fazer. Quero sim, Paulo, obrigado. Boa noite. Doutor, houve mudança em relação ao trabalhador autônomo na reforma trabalhista? Houve. A reforma trabalhista, ela criou a figura do trabalhador autônomo exclusivo. Vamos lá. O que é isso? O trabalhador autônomo comum é aquele cara que tem uma característica particular, alguma técnica muito, bem definida, como, por exemplo, sei lá, um pintor, que é especialista em grafiato, por exemplo, e eu contrato ele para ser um trabalhador autônomo, vir aqui na minha casa, fazer a pintura e ir embora. A CLT trouxe a figura do autônomo exclusivo, ou seja, é aquele cara que, apesar de autônomo, ele presta serviço de maneira constante para um único contratante. E por que a reforma trabalhista trouxe essa figura do autônomo exclusivo? Porque esse cara, na verdade, muitas vezes nessa situação de só prestar serviço, apesar de autônomo para uma empresa, quando ele entrava na Justiça do Trabalho pedindo reconhecimento do vínculo empregatício, ou seja, anotação em carteira de trabalho e todos os direitos correlatos ao vínculo empregatício, ele tinha invariavelmente reconhecido esse direito como empregado. E por quê? Porque a Justiça do Trabalho, como eu disse no começo da apresentação, ela é muito protetiva e ela aplica as leis que são protetivas. E aí, pelo fato da exclusividade, ela puxava o fiozinho do novelo de lã e entendia essa exclusividade como subordinação. Os requisitos para se caracterizar a relação de emprego, ou seja, anotação em CTPS, são subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. O que esse autônomo exclusivo não tinha do vínculo? Ele não tinha subordinação e ele não tinha a pessoa física, ele era pessoa jurídica, em regra. Só que, pelo fato dele só prestar serviço para essa empresa, por ele ir lá 4 dias na semana, conseguia-se se extrair desse universo a subordinação, com algumas perguntas bem capciosas. Ô, Ricardo, você é autônomo exclusivo ali do seu João, Você vai lá 3 vezes por semana, Fala uma coisa, você tinha que cumprir um horário lá? Seu João sempre costumava me chamar das 7 às 19 da noite, sempre eu estava lá nesse horário 3 vezes por semana. E se você não ia, você podia substituir por alguém? Eu tenho um irmão gêmeo, mas ele nunca podia ir, e o seu João não deixava, tem que ser sempre eu. Então, a partir da exclusividade, a partir dessa rotina, se extraía os requisitos do vínculo de emprego. Então, a reforma buscou trazer que o requisito da exclusividade e que o requisito de ser pessoa jurídica e de só prestar serviço para esse cara, isso não caracterizaria o vínculo de emprego. Deu para entender? Aí tem um segundo ponto. Então, quer dizer que agora eu posso contratar um autônomo exclusivo e estou tranquilo, não vai dar vínculo de emprego. Muita calma nessa hora. Por quê?
Porque dentro daquelas questões de proteção ao trabalhador, da legislação ser uma legislação protetiva, tem um princípio ali que chama princípio da prevalência da realidade sobre a forma. Então, eu fiz um contrato de autônomo com você, exclusivo, você emite nota para mim, e aí nós estamos dentro do requisito da CLT reformada, beleza? Só que, na prática, eu te exijo horário, te exijo várias regras de comportamento, enfim. E aí significa que, na prática, no que pese ter um contrato bonito, bem feito por mim ou por qualquer outro advogado qualificado, né? Enfim, um contrato top, mas na prática eu ajo como você sendo meu empregado e você como sendo meu empregado. E aí não vai ter escapatória, porque a forma, o texto, o contrato vai ser sucumbido, vai perder para a prova testemunhal, que vai elucidar para o juiz que aquela relação era uma relação típica de emprego, camuflada numa relação autônoma. Então, o que eu estou dizendo para você é que existe, sim, a reforma trabalhista trouxe uma figura nova, mas tem que ter um pouco de cuidado para usá-la, porque é apenas um artigo que foi inserido na CLT, de cabeça agora não lembro, mas é a letrinha A, deve ser o 444A, eu não me recordo agora de cabeça, né? E só para você entender por que eu falei que é um artiguinho só, na Espanha tem o Estatuto do Trabalhador Autônomo, são mais de 40 artigos regulamentando essa situação. Então, assim, a nossa regulamentação foi pobre, mas tem uma mudança interessante nesse universo. Tem mais uma pergunta. O João. João tá aí? João Mazei? Boa noite, Paola, doutor Ricardo, Sandra, Márcia e a todos. Na verdade, é a mãe de João Pedro, professora aí da ITEC. Oi, Rose. Desculpa, boa noite, querida. Eu cheguei do outro trabalho e não consegui logar, pedir o convite, porque eu não tenho aula hoje à noite, né? E ouvindo essas palavras de muito conhecimento, parabéns, doutor, Sandra, todos vocês, Paola, que chamou aí o pessoal, muito, muito, muito boa essa palestra. Estou aqui acompanhando com meu filho e eu só queria falar para a Sandra a respeito da Previdência, como ela disse, né, da reforma da Previdência, se a do governo federal foi injusta, que eu considero assim, a do governo do estado de São Paulo, porque eu tenho um outro trabalho, muito dura. Eu estava há 5 dias da minha aposentadoria, agora estou há 7 anos. É muito duro isso. Sim. Já procurei, Sandra, advogado, e realmente ele não fez uma regra de transição justa. Então, faltava só 5 dias para eu completar 50 anos e 33 de magistério. Agora eu estou há 7 anos da aposentadoria por conta de 5 dias. É muito triste, mas é a mais dura do que a do governo federal, eu considero. Tá? Era só isso que eu agradecer, gente. Parabenizar vocês aí, que é um assunto muito importante que vocês estão passando para os nossos alunos. Obrigada, viu? Obrigada, Rose. Obrigada mesmo. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Senão a gente pode encerrar. Tem mais alguém? Acho que não tem mais. Oi. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ontem, a Yara me deu uma ideia. Eu falei, nossa, porque ontem, quando nós encerramos a palestra, eu falei, vamos todo mundo bater palminha aqui. Eu queria fazer uma coisa diferente hoje, que ontem a Yara me deu ideia. Eu queria que todo mundo que está presente agora abrisse o microfone. Todo mundo, abra o microfone agora aí. Vamos lá. Abre o microfone, pessoal. Moçada. Tá abrindo? Sim. Vamos lá? Então, vamos lá. Todo mundo que Obrigado, gente. Muito legal. Ô, Márcia. Obrigada pela presença da presente. Márcia. Oi. Seu microfone tá baixinho, Ô, Márcia. Marcinha.
Não tem como abrir a câmera e fazer um print da tela aí com o pessoal? Vamos todo mundo. Esse só aparece 9, né? Eu não sei se aparece mais do que isso. Vamos lá, o pessoal que quiser abrir a câmera, abra. Vamos ver como é que vai ficar isso. Abre a câmera, pessoal, para a gente fazer uma foto. Qualquer coisa eu tiro com o celular também. Tá, vamos lá. Quem mais abre? Algum aluno aí abre pra gente. Isso. Vamos lá. Quem mais? Vamos lá que eu vou tirar, hein? Pera aí. Tô tirando. Então vai. Tirei, agora estou tirando com mais diferentes alunos e professores. Então eu vou sair agora, os outros que quiserem entrar, vão entrando, para todo mundo participar. Tá saindo. Espera aí, mais uma. Pronto. Tá indo, então já tirei bastante. Foi bastante, hein? Acho que foi umas 5, 6. Tem mais gente aí, Paula, manda ver. Tô tirando. Tirando, acho que acabou agora. Parou de entrar. Pronto, tirei. Isso. Yara, quer falar alguma coisa? Acho que o microfone dela está desligado. Tá desligado. Ô, Paulo, acho que, não sei se você quiser fazer as considerações finais aí. Eu gostaria, primeiramente de agradecer ao doutor Ricardo. O doutor Ricardo quer falar alguma coisa, Paulo. Quer falar, doutor? Pode falar. Paola, na verdade, eu só queria fazer uma cobrança. Eu queria agora uma próxima presencial, quando tudo voltar de novo ao normal. Eu queria ter o prazer de conhecer os alunos pessoalmente, vocês pessoalmente. Então, eu quero que essa seja a primeira de muitas. Estou inteiramente à disposição de vocês e eu espero, de fato, ter conseguido atingir as expectativas de vocês, esclarecer um pouco, mas o melhor de tudo isso foi, de fato, ser enriquecido nessa noite com a troca de experiências que vocês fizeram com que eu tivesse. Muito obrigado, viu? Já estamos compromissados. Já estamos compromissados. Aí, selado o acordo. Tá bom. Bom, eu gostaria de agradecer, então, primeiramente... Quer falar, Sandra? Eu quero. Pode falar. Não, eu queria aproveitar a oportunidade. Eu quero, né, aproveitar a oportunidade para falar que o doutor Ricardo, ele está com um curso aberto aí na área de direito trabalhista. Ele pode dar mais detalhes, caso alguém tenha interesse. As inscrições têm o prazo até quando, doutor? Então, na verdade... Essa turma já fechou? Não, ainda não fechou, Sandra. Na verdade, está sendo pelo grupo RH e você, né? Pelo Simpla. Está no meu Instagram. Quem puder ir no meu Instagram é prof.ricardomonazzi. É um curso de 20 horas sobre gestão em direito do trabalho, né? E prática trabalhista para o pessoal, de fato, de RH, de gestão de empresa, ou seja, para todos vocês. São 20 horas de curso certificado, né? E na busca aí de passar por todos os pontos da reforma, por todos os pontos novos aí do direito do trabalho. Obrigado, Sandra, pela oportunidade. Eu tinha esquecido completamente disso. Obrigado pela lembrança aí. Mas é só entrar no grupo RH e você ou no meu Instagram, tem todos os detalhes lá. Eu já verifiquei, viu, doutor? Eu então já vi. Já vi o curso, sim. Muito legal. Desculpa interromper, mas só para poder iniciar as considerações finais, na parte... Oi? Só um minutinho, amor. Gente, meu microfone é fechado. Assim, perdão. Não, amor, imagina. É só para eu fazer um agradecimento. E, Yarinha, você quer falar alguma coisinha? É que para mim não estava aparecendo o microfone desligado. Que estranho. Eu estava tentando falar. Não, é só agradecer mesmo, né, aos palestrantes, né?
acho que a importância eles falaram, né, principalmente o doutor aí, a importância de nós todos estarmos preparados, né? Quem está preparado, quem continua estudando, tem mais chance de adentrar o mercado de trabalho, né? Então, a pessoa que tem experiência, que já trabalha há muito tempo, dizendo isso para nós, né? E que já somos profissionais e os nossos alunos, eu acho que, assim, é essencial, né? E dizer como é lindo o direito, né? Como é linda essa profissão, principalmente, né? Que nos alerta aí sobre os nossos deveres, os nossos direitos, né? Como é importante a gente ouvir, né? E ficar em alerta para tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então, é só agradecer mesmo a vocês e a equipe organizadora mais uma vez. Muito obrigada. Então, eu também gostaria de agradecer, antes de passar a palavra para a nossa querida aluna Ana. Obrigada, doutor Ricardo, pelos conhecimentos, por tudo, pela participação. Com certeza já está convidado a vir pessoalmente aqui na ETEC de Taquaritinga. Sandrinha também, muito obrigada, está sempre conosco. Eu espero assim que a gente cele agora uma parceria entre eu, a ETEC, o doutor Ricardo, você, tanto a ETEC 9 de julho quanto a ETEC sede. Então, assim, o que eu tenho só é agradecimento por abrilhantar a nossa noite com tantos conhecimentos que vocês passaram para a gente. Agradeço de coração a participação de todos os professores, coordenadores e principalmente aos nossos alunos, né, que estiveram aqui presente, trabalhando também todo esse conhecimento que, para eles, essa palestra, essa live que a gente também pode falar, né, foi feita para eles, para que eles pudessem, dessa forma virtual, adquirir também conhecimento. Então, muito obrigada. Paola, foram cerca de 120 alunos participando, viu? Ah, que legal. Muito bom, muito bom. Então, eu passo agora a palavra para a nossa querida aluna Ana. Pode falar, Ana. Só para finalizar, eu gostaria de agradecer todos que estão presentes, né, principalmente os palestrantes, e lembrar que amanhã vai ter uma nova palestra com o tema Carreira Precisa de Chá, com o palestrante Henrique de Santana Rangel. E boa noite. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa muito noite. obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela Tchau. oportunidade. Boa noite, Tchau. boa noite. Boa Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite.